Sejam muito bem-vindos ao CX Voice Podcast. Este que é um espaço dedicado ao Customer Experience e Contact Center, dois pilares essenciais para organizações que queiram inovar, liderar e colocar o cliente no centro de suas decisões. Porque Customer Experience não é apenas atendimento ao serviço ao cliente, é estratégia de negócio, é cultura e, acima de tudo, é liderança. O CX Voice nasce com uma missão clara de elevar a experiência do cliente em Moçambique e posicionar o nosso país no mapa das decisões estratégicas na região da África Austral. E esta é uma plataforma de debate e reflexão, e contamos com a vossa colaboração para juntos impulsionar no desenvolvimento de Customer Experience e Contact Center e tornar o nosso país com um ecossistema devidamente sustentável. Eu sou Emma Massink, fundadora do CX Voice Podcast, e não estou aqui sozinha. Estou com o Jesus João, ele que é um profissional da área de tecnologia e vai poder partilhar conosco no episódio de hoje estratégias, a sua experiência e, acima de tudo, a sua visão com o tema menos esforço, mais satisfação. CX na realidade moçambicana. Jesus, como é que tu estás? E fale-nos um pouco da sua trajetória. Muito obrigado, Emma, pelo convite. Cumprimentar o pessoal aí em casa. Antes de mais, vou me apresentar novamente. A Emma já havia dito, chamo-me Jesus João. Sou um engenheiro informático e estou nesta área da tecnologia já faz praticamente 15 a 16 anos. O CX, começo a prestar mais atenção no CX quando vejo que existe nos provedores de produtos e serviços alguma necessidade de melhorar no atendimento ao cliente. Ou seja, o cliente adere a um produto, adere a um serviço, e depois ele fica desamparado quando ele tem um problema para ser resolvido. É E verdade. esse problema geralmente leva uma eternidade para ser resolvida. Então eu vi no Customer Experience a oportunidade de criar impacto e melhorar a experiência do cliente. Neste caso, a jornada, o processo de interação que o cliente tem com a marca. E, Exatamente. na tua visão, como é que tu avalias a experiência do cliente hoje na realidade moçambicana? A experiência do cliente hoje na realidade moçambicana, assim, é que está numa grande encruzilhada. Nós temos a cada dia que passa cada vez mais clientes conectados e nós temos dois mundos que convivem aqui em Moçambique. Por um lado, temos empresas grandes com softwares prontos e com uma boa tecnologia, e por outro lado, nós temos uma maioria que ainda continua com processos análogos, assim que é. E o cliente moçambicano, mas se tu fores a ver, ele é muito resiliente. É. Ele aceita tudo, ele se conforma com o serviço que ele recebe, ele se conforma com pouca atenção, assim que é. Mas não é assim que deveria ser. O cliente moçambicano, ele merecia soluções que pudessem valorizar o seu tempo, percebes? Então É é verdade, praticamente isso. é verdade. E ainda bem que o CX Voice Podcast nasce mesmo para poder dar voz a todos os clientes moçambicanos. Afinal de contas, o Customer Experience é um direito adquirido e está disponível para todos. E Jesus, onde é que tu achas ou sentes que o cliente moçambicano sente mais esforço nos serviços que utiliza? Esta é uma questão muito interessante, Emma. O cliente faz mais esforço nos serviços que utiliza quando ele quer fazer uma reclamação, e em todos os ângulos em que a pessoa tenta colocar a reclamação, ele é questionado sobre o contexto da reclamação, ou seja, há muitos processos duplicados. E se fores a verificar, se eu for a mandar um e-mail a colocar uma questão, depois posso fazer uma chamada telefônica e depois eu vou lá presencialmente, é como se fossem praticamente 3 reclamações novas. E esse esforço acaba não sendo só do cliente, mas também acaba sendo da empresa, porque a empresa vai passar a ter automaticamente 3 processos diferentes, 3 reclamações diferentes ao mesmo tempo do mesmo cliente. E isso acaba, de certa forma, tornando a resolução daquele problema muito
muito difícil. E eu concordo, Jesus. Atualmente, o cliente moçambicano sente mais esforço quando entra em contato com a entidade ou com a empresa na qual presta o serviço que o cliente precisa. E este cliente acaba ficando muito tempo em linha de espera, à espera da sua resposta, quando ele não tem um retorno daquilo que são as respostas ou atualização da questão que está a colocar. E na tua ótica, Jesus, quais seriam as 3 frustrações mais comuns que tu analisas e observas que, de fato, o cliente moçambicano está Uhum. mesmo a sofrer? Ok. A principal frustração do cliente é praticamente o excesso de burocracia. É, Porque às vezes nós preenchemos formulários só para mostrar que estamos a preencher formulários, mas no final do dia esses formulários não refletem aquilo que nós preenchemos, porque se eu for a ligar, fazer uma chamada, for a mandar um e-mail, a informação que estava lá preenchida no formulário depois já não ia ter acesso. Então eu vou estar aqui a perder muito tempo a preencher um formulário que as próprias pessoas que me entregam o formulário não me conseguem explicar porque eu estou a preencher o formulário e eu vou perder muito tempo com esta questão. e porque tempo é dinheiro, o cliente acaba sofrendo um ping-pong com a Principal marca Principalmente e aqui há em Moçambique. e há muita duplicação de esforço, Exatamente. é realmente cansativa e para todos que estão nos a acompanhar, eu espero que estejam mesmo a aprender. E Jesus, atualmente fala-se muito da automação, dos robôs, da digitalização. Até que ponto a tecnologia consegue realmente ajudar o cliente? A tecnologia, ela quando bem feita, ela é invisível. Ok? A tecnologia não faz barulho. Uau! Eu prefiro dizer assim, a tecnologia não faz barulho. A tecnologia veio mesmo para ajudar-nos a todos nós, veio para ajudar o camponês, veio para ajudar a pessoa com uma literacia digital muito acima em relação aos outros, porque eu vou dar um exemplo aqui muito simples. Já imaginaste eu ligar para uma linha do cliente e só de eu atender a chamada, neste caso, a pessoa do outro lado já sabe com quem falas, já sabe quantas vezes tu ligaste para a central, quais foram os produtos e serviços que tu adquiriste, qual é o ponto de situação da tua última reclamação, tudo ali e é entregue para ti em tempo real. Então a tecnologia tem Tem esta vantagem. esta Isto vantagem. acontece aqui em Moçambique? Eu acredito que sim, acontece em Moçambique. Tem algumas empresas que estão realmente à frente, né? Eles estão a apostar muito em tecnologia, Uau! acredito, mas tem ainda uma grande maioria, há muito trabalho por se fazer, há muito trabalho por se fazer ainda. Há uma maioria de clientes que precisa começar a olhar para esta vertente e adoptar sistemas e ferramentas que auxiliem no trabalho do dia a dia. Uau, que ótimo, Jesus. Com a tua experiência e com o teu conhecimento em tecnologia, porque estamos a aprender muito hoje aqui, poderias dizer uma tecnologia do seu conhecimento que de fato reduziu o esforço do cliente em Moçambique? Vou dar aqui um exemplo das carteiras móveis. As carteiras móveis estão a ser muito utilizadas hoje em dia, aqui em Moçambique. Desde o camponês que está lá na sua machamba, ele já consegue receber dinheiro e consegue fazer compras localmente, É sem verdade. precisar de um valor assim físico. Desde as pessoas que vão, por exemplo, estudar fora, costumam receber dinheiro nas carteiras móveis. Então, a tecnologia traz esta vantagem de permitir a mobilidade, permitir com que as pessoas estejam todas elas interconectadas e sem perder tempo e trazendo assim uma experiência do cliente muito boa. E as pessoas continuam a utilizar estes serviços porque elas percebem que os serviços foram desenvolvidos para poder melhorar a experiência, a sua experiência. Então, as empresas que optam por estes serviços estão sempre à frente, em É, termos de faturamento, em termos de segurança, porque o próprio cliente já viu que aquilo funciona, aquilo não faz barulho. Um outro exemplo da tecnologia a trazer melhorias, nós temos aqui vários níveis de literacia digital. Nós temos pessoas que não sabem ler,
e temos pessoas que sabem ler. Vou dar o exemplo do camponês, por exemplo. Temos aqui o camponês. Ele pode não ter um smartphone com internet, né? Mas ele tem uma bombinha. É assim que costuma ser. Ele tem uma bombinha. Sim. E nós E temos aqui a está correto plataforma. dizer Sim, bombinha. nós temos aqui as plataformas USSD que o cliente coloca ali uma terminal e faz o acesso, né? Mas se o camponês não souber ler, como é que ele vai utilizar aquele USSD, né? Então é aí onde entra já a tecnologia, a alternativa, porque a tecnologia tem que ir ao encontro do cliente, né? Nós não podemos forçar o cliente a usar aquilo que nós temos. É onde é que entra a tecnologia. O cliente, neste caso, pode ligar, por exemplo, para uma central e a semelhança daquilo que acontece com o USSD, nós colocamos um para uma opção, dois para outra opção. Com o IVER, o camponês também pode fazer a mesma ação que aquele que sabe ler consegue fazer no USSD e depois o resultado vai ser o mesmo. Uau, 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 muito, muito interessante. Também. Muito interessante este ramo da tecnologia. E Jesus, com este conhecimento que tu foste adquirindo com o andar do tempo, Uhum. ah, onde é que as empresas moçambicanas cometem erro na experiência do cliente usando a tecnologia? Esta é uma boa questão e eu vejo isso praticamente todos os dias. Todos os dias. As empresas detectam um problema e levam aquele problema logo para a digitalização. E passam a fazer o quê? Passam a ter um problema digitalizado. Uau, Por quê? Porque eles não conseguem dar-se o tempo de fazer uma automação, uma análise do problema e depois fazer a digitalização. Então, a digitalização sem automação, praticamente, é matar o negócio aos poucos. é Então, é verdade. importante digitalizar e automatizar e depois digitalizar. Então, este é um dos grandes erros que as empresas costumam acometer. O segundo ponto é que pressupomos que todos estão no mesmo nível de literacia digital, né? Eu dei aqui agora há pouco tempo o exemplo do camponês. O Sim. camponês, ele pode não ter acesso à internet. Então, é importante nós garantirmos que as plataformas que nós temos vão ao encontro dos clientes, não nós irmos ao encontro das plataformas. Muito bem, muito obrigado, Jesus, porque tocou em pontos muito profundos que eu tenho defendido muito, que é a questão de melhorar a experiência do cliente de acordo com a cultura do cliente Uhum. e criar centros de atendimento de acordo com o idioma que o cliente cria. Esta Exatamente. é a vantagem competitiva que a tecnologia traz. Muitíssimo obrigada por partilhar estes pontos valiosos para nós. E Jesus, quais seriam os conselhos que deixarias ficar para todos que querem usar a tecnologia para facilitar a jornada e a experiência do cliente? O primeiro conselho que eu dou aos líderes é que comecem pelo cliente. Não corram para pegar logo uma tecnologia, porque podem correr o risco de pegar uma tecnologia e, quando forem implantar a tecnologia, verificarem que esta tecnologia não vai de acordo com as necessidades do, do, do cliente. É importante mapear a dor real do cliente. Quando nós conseguimos perceber onde é que o cliente faz muito esforço, é aí, a partir daí, onde nós vamos conseguir perceber como é que nós vamos resolver a questão do cliente. É verdade, Jesus. É aquilo que se chama do ciclo de vida do cliente ou o ciclo da jornada do cliente. Uhum. Eh, o segundo ponto, garantam com que haja integração entre os sistemas, porque é muito importante termos plataformas completamente integradas, porque só assim é que os dados vão falar. A empresa tem que ter a capacidade de explorar várias fontes de dados e visualizar esta informação numa tela centralizada para que o agente, quando for dar assistência ao cliente, ele consiga ter tudo aquilo que ele precisa para tornar aquele atendimento do cliente mais suave e mais rápido. Uau, que interessante, Jesus. E para finalizar a nossa conversa, o que cada colaborador pode fazer hoje para melhorar a experiência do cliente amanhã sem grandes sistemas? Para começar amanhã, não é preciso esperar por um grande sistema.
Podemos começar amanhã mesmo com aquilo que nós temos. Podemos começar mesmo amanhã por mapear o processo de pelo menos 5 clientes e seguir os processos como se os processos fossem nossos. E vamos verificar que aí no meio há muita coisa que poderia ter sido feita para melhorar a experiência do cliente. Nós poderíamos ter dado o follow-up a um determinado cliente e deixamos de dar porque achamos que temos muita coisa. Então, se fizermos com 5, pelo menos 5 clientes, nós vamos identificar muitas coisas que podemos começar a fazer para melhorar o atendimento ao cliente. Documento por que o cliente tem de preencher um determinado formulário. Temos que saber explicar por que o cliente está a fazer alguma coisa. Se nós não conseguirmos explicar por que o cliente está a fazer determinada coisa, por que nós obrigamos o cliente a fazer determinada coisa, se não conseguirmos explicar, preste atenção, é bom eliminar este fator, este passo, porque acaba sendo um passo desnecessário. Uau, Temos que saber explicar por que o cliente está a fazer. uau. Né? Autorizem os vossos colaboradores. Fica um pouco difícil um agente de atendimento ter que escalar um processo para perguntar se pode autorizar o tal processo. Ou seja, então é importante nós darmos alguma autonomia. Falta de autonomia. Sim, é importante darmos alguma autonomia às pessoas que nos atendem. E isto não custa dinheiro. Isto custa coragem e dá muitos resultados. É estratégia de negócio. Jesus falou de pontos muito interessantes, que é o processo do follow-up. 2 Fs que eu valorizo muito: feedback e follow-up. O cliente tem de ter um retorno do ponto de situação da sua questão. E tu, como assistente, é importante que faças o acompanhamento da questão. Jesus, muito obrigada por ter partilhado conosco a sua experiência, a sua jornada profissional. E a todos que nos acompanham de casa, eu espero que tenham tirado insights práticos sobre como melhorar a experiência do cliente na realidade moçambicana. Lembrem-se, menos esforço não significa fazer menos, significa fazer melhor. E o método EMA ensina-nos que a empatia gera movimento e o movimento gera ação. Tecnologia é apenas um sistema, uma ferramenta, e a experiência, ela continua sendo sempre humana. Muito obrigada a todos que nos acompanham. Até o próximo episódio com mais histórias reais e debates sobre Customer Experience e Contact Center. Obrigado pela vossa atenção e até lá.